Então, eu vou iniciar nossa apresentação falando um pouquinho do grupo, né, a nossa agenda, com as boas-vindas e a apresentação do Grupo Grafo, que será feito, então, por mim. Logo após as 15h10, nós iniciamos com o processo BIM 5D, cenário atual e projetado, que será ministrado pelo Marcelo Narciso, diretor comercial da Grifos. Em seguida, às 15h30, inicia a apresentação do Miguel com o BIM 5D da modelagem e orçamentação, Miguel Arcanjo Alves Barbosa, arquiteto especialista em BIM. Às 16h15, nós iniciaremos a sessão de perguntas e respostas. Então, eu peço que durante o evento, utilizem o Q&A para deixar suas dúvidas e perguntas, que ao final do evento nós estaremos respondendo todas elas ao vivo. Então, vamos iniciar falando sobre o Grupo Grafo. O Grupo Grafo nada mais é que a união da Grafo Software com a Virtual Automação. As duas empresas são brasileiras, estão situadas na região sul do Brasil. Nós atendemos a todo o Brasil, provendo as melhores soluções, as melhores tecnologias de BIM, GIS, CAD, CAM e CAI. Estamos há 35 anos no mercado de software, focado nas necessidades de nossos clientes. Somos a primeira revenda Autodesk no Brasil e ostentamos o título de Autodesk Gold Partner. Somos líderes em desenvolvimento e implantação das soluções para as áreas de engenharia, arquitetura, construção, manufatura, prototipagem digital, design, games e mídia e entretenimento. E além de nossa parceria de sucesso com a Autodesk, ao longo dos anos nos tornamos parceiros Grifos, McNeil, Adobe Corel, investindo em portfólios de soluções verticalizadas com foco em inovação e transformação digital. Ao longo da nossa trajetória, conquistamos mais de 15 mil empresas clientes no Brasil, 35 anos de parceria com a Autodesk, 3 escritórios físicos localizados na região sul, prestando atendimento a todo o Brasil. Aqui estão alguns de nossos clientes, acredito que vocês já conheçam muitos deles, né? São empresas bastante conhecidas. E eu vou falar agora um pouquinho das soluções, das nossas principais soluções que a Grafo representa, o Grupo Grafo representa. Iniciamos, então, pela Autodesk, né? Hoje a Autodesk tem duas grandes indústrias, focada em duas grandes indústrias, que é a de manufatura e de arquitetura, engenharia e construção. Para essas indústrias, nós temos duas soluções completas, que são focadas. Então, nós temos para a área de manufatura, o Product Design Manufacture Collection, e para a área de arquitetura, engenharia e construção, nós temos o Autodesk Architecture, Engineering and Construction Collection. Como vocês podem ver, o AutoCAD ele está no meio das duas coleções, porque ele é um software mais genérico, mas que cada coleção tem seus softwares específicos, né? Como aqui na de AIC, o Revit e o BIM 360. Em Adobe, nós também trabalhamos com os principais softwares, Photoshop, Illustrator, o Acrobat e a Creative Cloud, o CorelDRAW, a Grifos é o Quantum BIM 5D, McNeil com Rhinoceros e Flamingo. Em 2018, nós publicamos a Universidade Virtual, um portal técnico para capacitação contínua. Esse portal, ele vem de encontro com as necessidades do mercado, com o que diz respeito à capacitação das soluções Autodesk. Todos os treinamentos, eles foram elaborados com base no treinamento presencial e oficial da Autodesk, e são elaborados de maneira que o aluno acompanhe gradativamente a sua evolução. O aluno pode revisar o conteúdo a qualquer momento. E a nossa Universidade Virtual, em números, hoje conta com mais de 120 horas de vídeo gravados, mais de 580 vídeos, em 25 cursos, em mais de 25 cursos. Esses cursos, eles são divididos por módulos, e então, acessando a nossa Universidade Virtual, cada área tem seu curso, tem seus vídeos gravados específicos para cada um. Nós gostaríamos de agradecer ao apoio do Sinduscon de Joinville, ao Clube de Engenharia e Arquitetura de Londrina e à Autodesk pelo apoio prestado para pré-evento, né? Esse evento ele é realizado em parceria com a Grafo e a Virtual Automação, o Grupo Grafo e a Grifos, né? Então, aqui estão os meus contatos, né, nas nossas redes sociais. Agora eu vou passar a palavra para o Marcelo, que ele dará início
a nossa apresentação conforme a nossa agenda. Marcelo, você pode compartilhar, por favor, conosco? Olá, Tamires, boa tarde. A Tamires já fez a minha apresentação, meu nome é Marcelo Narciso, sou diretor comercial da Grifos, e o propósito principal hoje é a gente discutir um pouco de processos BIM 5D. Qual é o cenário atual, qual é o cenário projetado para os próximos anos e de que forma isso vai impactar o dia a dia, né, das construtoras do Brasil. Então, para poder a gente iniciar essa conversa, esse quadrinho que todo mundo conhece, com figuras diferentes, mas que é bastante conhecido, é uma forma de contextualizar o BIM e como o BIM 5D, a etapa de orçamentação, se insere dentro desse panorama. Nos últimos 5, 10 anos, houve um grande movimento das empresas privadas no Brasil buscando iniciar os seus processos BIM. Naturalmente, se começa criando famílias, templates, definindo parâmetros, enfim, partindo para uma documentação e com um foco inicial no projeto executivo, que é muito natural. Só que o que a gente tem que pensar é que o grande ganho do BIM, na realidade, é ser um facilitador para a execução da obra. Então, quando a gente começa a enxergar o BIM dessa forma, a gente tem a possibilidade de começar a entender que parâmetros eu devo inserir no meu modelo para garantir outros usos do BIM. Por exemplo, se eu inserir parâmetros temporais, eu posso fazer um bom planejamento baseado no meu modelo. Se eu inserir parâmetros, por exemplo, a descrição dos elementos construtivos, parâmetros geométricos, eu vou poder orçar a partir do meu modelo. E assim vai se sucedendo, a gente colocou 7D, mas algumas literaturas já trazem números 8, 9, 10, enfim, outros números associados. Embora haja uma corrente também que prefira falar simplesmente em usos do BIM, que talvez seja até mais coerente. Esse slide agora, ele traz uma reflexão em cima do momento atual. Como todos os momentos disruptivos que houveram no mercado, desde a passagem das pranchas desenhadas à mão para o CAD e agora do CAD para o BIM, é sempre importante, nós temos que nos posicionar. Qual o lado que a gente quer? Como a gente quer que o mercado nos enxergue? Na medida em que a gente toma essa decisão, e isso faz parte de um planejamento, há toda uma comunicação interna dentro da empresa para que as pessoas entendam que aquilo é uma diretriz da empresa e que essa diretriz ela vai ser trabalhada para que se crie uma cultura de BIM. Isso é bastante importante. E a grande diferença entre o segmento privado e o segmento público é que o segmento público ele é motivado por questões legais. Então, hoje tem a Lei 10, o Decreto 10.306, que colocou como uma exigência para o mercado público que, a partir de janeiro desse ano, as contratações de projetos e serviços de engenharia sejam realizadas em tecnologia BIM. Isso abre um mercado enorme. Ao mesmo tempo, a nova Lei das Licitações, a 14.133, também traz a recomendação de uso do BIM nas contratações de obras e serviços de engenharia. Então, isso por si já se cria um mercado e é um motivador para o segmento privado perseguir essa tecnologia. Mas, muito além disso, o segmento privado está permanentemente buscando ganhos de eficiência nos seus processos, ele quer ter o seu posicionamento de mercado reconhecido, e aí se torna muito importante que ele, como foi colocado na frase anterior, que ele escolha qual lado que ele quer e se posicione realmente, né? Esse slide agora, ele mostra, esse slide primeiro é importante dizer, ele não é retirado de nenhuma literatura, ele é fruto de anos, os últimos 3, 4 anos, o Grupo Grifos e as suas revendas, a gente vem investindo bastante em pesquisas, entendendo quais softwares são utilizados no momento atual e quais as intenções de investimento para os próximos 5 anos. Então, a partir daí, a gente consolidou esses dados e a gente tem hoje esse slide que ele traz algumas informações bem relevantes para a gente entender esse mercado.
Mais de 75% das soluções de orçamentação hoje nas empresas estão em ambiente 2D, o que é muito natural, haja vista esse momento de transição. Então, a gente tem aqui um pouquinho mais de um terço que ainda utilizam a famosa planilha Excel, 40% utilizando softwares baseados em soluções 2D, 10% que já estão entrando aqui no mundo BIM utilizando plugins. A própria Grifos iniciou com o grifo Xisplo há 10 anos atrás com um plugin para o Revit, mas há 2 anos a gente abandonou, partindo para uma solução OpenBIM. E ainda temos também aqui 10% de pessoas que contratam ERPs e, dentro dos módulos do ERP, normalmente há um módulo de orçamentação, que também costuma ser, se a gente colocar assim como a maioria, também estão baseados em plataformas 2D. Então, se a gente somar 10 mais 40 mais 75, a gente está falando que hoje quase 85% ainda estão em ambiente 2D. Então, isso mostra que há um espaço enorme para se migrar, para poder sair na frente e se posicionar. Então, quando a gente projeta esse cenário para daqui a 5 anos, a gente percebe uma redução expressiva nos usuários de Excel para usando com a finalidade de orçamentação, porque, embora o Excel seja uma ferramenta excepcional, ela não consegue controlar várias questões, como, por exemplo, durante atualizações de planilhas orçamentárias, a gente sabe que a cada nova publicação sempre há novas composições excluídas e composições alteradas. E para quem faz atualização direto no Excel, essa informação é perdida. Os softwares em ambiente 2D também terão uma redução aqui de 50%. Os plugins, eles devem, uma parte deles, as empresas que hoje têm soluções em plugin, devem migrar para soluções OpenBIM. E a fatia de mercado dos ERPs, a gente enxerga que ela estará preservada em torno de 10%. Uma parte ainda em ambiente 2D e uma parte migrando para o OpenBIM. E qual a importância de se ter uma solução OpenBIM? O principal ponto está relacionado à interoperabilidade. Porque quando a gente tem uma solução com plugin, por exemplo, para o Revit, o que o plugin faz é extrair os quantitativos de serviço. E isso, assim, dentro do que a gente espera e que são as possibilidades do BIM, é muito pouco. Então, a gente acredita que uma parte dessas empresas que hoje estão aqui devem migrar para cá, e as construtoras que buscam também soluções de orçamentação devem também caminhar nesse sentido. Esse é o resultado da pesquisa que nós fizemos. E quando a gente fala, já que a gente está falando agora em questões ligadas ao BIM, é muito importante o seguinte: a gente tende a achar, a primeira coisa que nos vem à cabeça quando a gente fala em BIM são as dificuldades relacionadas a softwares e treinamentos, capacitações. Ocorre que quando a gente conversa com os clientes nos quais a gente está implantando as nossas soluções, a gente percebe que 75% das dores relatadas, elas estão relacionadas a processos e à documentação desses processos. Então, o que esse slide traz aqui à tona é a importância de uma consultoria, de uma assistência na implantação do BIM. Sem dúvida, se definir por quais plataformas, que tipo de tecnologia eu vou utilizar, proporcionar treinamentos para os técnicos, isso é super importante. Mas, fundamentalmente, quando se sai do 2D para o BIM, os processos, o fluxo de trabalho, ele muda significativamente. Então, criar novos processos e documentar esses processos, tudo a partir de um diagnóstico que deve ser feito de cada empresa que tá adquirindo uma solução BIM, isso permite identificar o estágio atual de maturidade BIM, como estão os processos, onde ela está, para que ponto ela quer ir, e essa empresa vai ajudar a criar o melhor caminho para que a empresa se desenvolva
saindo dos processos atuais, até ter uma maturidade maior, um LOD, maior também dos seus modelos, que propiciem outros usos para a modelagem BIM. Esse slide agora ele é bem significativo de como é o processo tradicional de orçamentação, seja ele gerado em ambiente 2D, no AutoCAD, seja ele gerado a partir de uma modelagem BIM. Obviamente, inicia-se com a concepção do projeto, se ele for modelado em BIM, a fase de modelagem, revisões, compatibilizações. Quando o projeto está finalizado, revisado, compatibilizado, vejam que há uma ruptura na linha aqui, no fluxo de trabalho. Só então o orçamentista é chamado a orçar e ele vai fazer a extração de quantitativos e vai definir quais composições melhor representam aqueles serviços. Então, o orçamentista ele começa somente nesse ponto. O que o BIM 5D propõe é um processo diferente. Na medida em que começa a modelagem, imediatamente a equipe de orçamentação começa a fazer análise crítica da modelagem. E o interessante aqui para a gente avaliar é que um modelo BIM ele vai amadurecendo, ele vai ganhando maturidade na medida em que começam a ter apontamentos de problemas, revisões, atribuições de responsabilidades. Então, o BIM ele comporta um ambiente colaborativo. No caso da Autodesk, a gente tem o Autodesk Docs, Collaborate Pro, o BIM 360, que se propõe a ser um ambiente onde todos os projetistas, o orçamentista, a pessoa responsável pela coordenação, pelo planejamento, todos estão compartilhando o mesmo ambiente, se enxergando, e isso possibilita que o orçamentista, que então ele só entraria nesse ponto, ele já comece desde a fase inicial de modelagem a apoiar todos os projetistas, informando a eles se há algum problema relacionado àquela modelagem, se tem que inserir algum parâmetro adicional. Então, o modelo que vai chegar ao final para ser orçado é um modelo extremamente discutido, debatido, e que contribui para ter um modelo federado com um LOD mais adequado aos usos que se queira. Porque é muito importante falar isso. Não, aumentar o LOD não significa colocar aleatoriamente milhares de parâmetros e informações que talvez nem venham a ser utilizadas. Isso não faz sentido. Define-se primeiro os usos do BIM e, a partir daí, a gente define quais são os parâmetros que devem ser colocados. Então, eu costumo falar que uma implantação BIM ela vai do macro para o micro. Primeiro, eu defino quais usos eu quero dar para o meu modelo. Porque se eu quero planejar, orçar, se eu quero avaliar a eficiência energética, se eu quero fazer gestão da operação e da manutenção, então eu tenho que saber quais parâmetros eu devo colocar no meu modelo, e o meu BIM Mandate, quando criado, ele já deve contemplar isso. Lembrando que o BIM Mandate é uma peça dinâmica, que vai evoluindo à medida que novos processos construtivos chegam, à medida que novos elementos construtivos também são inseridos nos projetos. O passo seguinte, já feita essa análise crítica, a discussão com os times de modelagem, é criar regras de vinculação. Esse é um diferencial importantíssimo. Por que eu digo isso? Porque extrair os quantitativos é um primeiro passo e já ganha uma produtividade muito grande. Desculpa. Porque realmente o levantamento de quantitativos da forma tradicional é uma tarefa extremamente demorada. Então, o segundo ponto é que todo o orçamento ele carrega em si um nível de subjetividade bastante elevado, porque cada orçamentista tem a prerrogativa de escolher a composição que ele entende que é a melhor a representar determinado serviço. Então, o que acontece na prática é que se o mesmo projeto for entregue a, por exemplo, 3 orçamentistas, a gente vai ter 3 orçamentos diferentes. Isso traz insegurança jurídica, isso traz
uma variação que num projeto aí de 10 milhões, por exemplo, 5% para cima ou para baixo, a gente está falando de uma variação de 1 milhão. Então, é muito importante. O propósito do BIM 5D dentro dessa apresentação que a gente está fazendo para vocês hoje, ele parte de criação de um template de regras de vinculação. Com essas regras criadas, todos os arquivos importados, sejam eles arquivos de infraestrutura, sejam eles arquivos de edificações, eles se vincularão às composições de determinada base orçamentária sempre por meio de regras. Então, se aquela construtora tem um template de regras, qualquer que seja o orçamentista que vai orçar aquele projeto, aplicou as regras, vai ter a EAP gerada de forma automatizada. Então, esse trabalho é um trabalho evolutivo. Inicialmente, a gente cria regras para o primeiro projeto. No segundo projeto, a gente já aproveita aquelas regras e vai cada vez numa crescente, até chegar a um ponto que a gente já começa com 95% de regras criadas e um orçamento com um nível de automação muito grande. E lembrando que se não foi vinculado, é porque trata-se de algum elemento construtivo, algum serviço que não havia sido criado regra anteriormente. Então, cria-se as regras e vai sempre nessa evolução. A partir daí, extração de quantitativos e vinculação das composições, gera-se a EAP, vai se inserir o BDI, atribuir os custos indiretos, e, enfim, a planilha orçamentária está prontinha para ser gerada. Por que um orçamento é tão estratégico dentro de qualquer empresa, como também é estratégica para o segmento público? Porque, em relação ao preço, que seria, em tese, o preço real, se eu partir de premissas erradas, eu, uma construtora que estou participando de um processo seletivo, eu partir de premissas erradas e cheguei a um preço menor do que o preço real, a verdade é que eu vou ter, das duas, uma, eu tenho uma grande chance de ganhar o projeto, porque meu preço vai estar menor, as minhas premissas me conduziram a um preço menor, só que eu vou ter uma perda de rentabilidade. Ao longo da execução da obra, vai se perceber que falhas cometidas no orçamento vão comprometer a minha rentabilidade. E numa situação extrema, vai ter prejuízo na execução da obra, sem dúvida. Na outra ponta, se eu partir de premissas erradas e isso me conduziu a um preço maior do que o real, o que vai ter é que eu vou ter perda de competitividade e eu vou imaginar que eu não tenho margem de negociação, porque o meu preço orçado, ele é um preço que ficou acima do preço de referência de quem está contratando. Então, isso aqui é bastante importante, que o orçamento ele consiga traduzir da forma mais fiel possível o projeto que está sendo modelado em BIM e com um projeto executivo de qualidade. As consequências desses erros, elas normalmente se transformam em descumprimento de prazos, litígio entre os envolvidos, quem contratou, a contratada. Imagina aquelas pessoas, por exemplo, num edifício residencial que compraram unidades, se programaram para poder entrar nas suas unidades em um determinado mês, e isso começa a atrasar 1, 2, 3, 6 meses. Então, em última instância, isso vai resultar em um desgaste da imagem da construtora. Então, o que o processo BIM 5D, a gente elencou aqui 3 pontos que a gente entende que são talvez os mais importantes e que a gente deva refletir pelo ganho que eles trazem. Antes deles, eu vou falar algumas outras considerações que nós julgamos importantes. Trabalhar-se com uma plataforma de orçamentação Open BIM, porque o BIM nada mais é do que a possibilidade de todos os atores que estão envolvidos se enxergarem. Então, se eu tenho um plugin dedicado a um único software de modelagem, se algum software tiver sido modelado em uma outra plataforma, eu não tenho como importar aquele arquivo. Além disso, ele propicia, como ele trabalha importando arquivos IFC,
tanto o Revit como o Civil 3D, ambos têm a capacidade de gerar arquivos IFC parametrizados. Então, a gente consegue importar esses arquivos, e aí eu vou entrar nesse ponto, extrair os quantitativos diretamente do modelo, com total interoperabilidade, com uma integração, fazendo apontamento de problemas dentro do ambiente colaborativo do BIM 360. Etapa seguinte, criando as regras de vinculação. Então, a gente vai estar eliminando a subjetividade que normalmente ela é presente na orçamentação da forma tradicional. E, por último, como ela está totalmente integrada ao projeto, qualquer revisão de projeto, basta que se importe novamente o arquivo do projeto revisado, aplica-se as regras e o orçamento está atualizado. Então, esses aqui são diferenciais importantes que a gente entende que devem ser considerados para as empresas que buscam ganhos de eficiência, ganhos de produtividade e uma acurácia, uma precisão dos orçamentos num nível mais elevado. A Grifos e a Autodesk têm uma parceria já há bastante tempo. A Grifos participa de um programa da Autodesk chamado Autodesk Developer Network. E esse programa é justamente uma garantia de integração das soluções Autodesk e Grifos. Então, aquelas empresas que já têm a plataforma Autodesk, é sempre uma segurança adicional, embora o princípio da interoperabilidade que eu tanto falei é que ele seja aberto a qualquer plataforma, é uma segurança adicional saber que os times de desenvolvimento das duas empresas se falam constantemente e que eventuais questões de integração são resolvidas com mais facilidade. Então, aqui eu finalizo a minha parte. Como a Tamires falou, esse modelo de apresentação por webinar, ele não permite uma interação em tempo real. Então, eu peço que as questões que vocês queiram colocar para mim ou para a palestra que vai me suceder do Miguel, que sejam colocadas no chat, que ao final a gente vai responder uma a uma. E eu passo agora, então, para o Miguel Barbosa. Miguel é arquiteto, especialista BIM, há muitos anos trabalhando com plataformas Autodesk e há 2 anos trabalhando com as plataformas BIM 5D da Grifos. E ele vai ficar responsável por fazer uma apresentação para vocês dos processos agora de uma forma diferente, com a plataforma visível para vocês. Miguel, por gentileza, eu te passo a palavra, então. Obrigado, Marcelo. Todos me ouvem? Sim. Sim, perfeitamente, beleza. Miguel. Perfeito. Então, boa tarde novamente a todos. Deixa eu já compartilhar aqui a minha apresentação com vocês. Sim. Sim, Perfeitamente, beleza. Miguel. Perfeito. Então, boa tarde novamente a todos. Deixa eu já compartilhar aqui a minha apresentação com vocês. E aproveitando, né, esse gancho que o Marcelo colocou, deixa eu me apresentar aqui rapidinho para todos vocês. Tá? Eu sou o arquiteto Miguel Barbosa, eu sou especialista BIM, né, há bastante tempo aí trabalhando com soluções Autodesk e há 2 anos trabalhando com soluções especializadas para a parte de orçamentação BIM 5D com as plataformas da Grifos. Então, hoje o que eu vim falar com vocês é mostrar um pouco na prática as plataformas que a Grifos ela tem relacionadas à solução do BIM 5D para a parte de orçamentação. Então, tudo isso que o Marcelo colocou para vocês, que o Marcelo contextualizou com vocês, essas prospecções, essas respectivas análises, né, do mercado que está acontecendo e que vem acontecendo recentemente, eu vou mostrar para vocês um pouco de como isso está relacionado à plataforma que nós temos em desenvolvimento e que nós desenvolvemos projetos relacionados à orçamentação desde a fase da modelagem de algum processo que seja BIM. Por que a gente fala de algum processo que seja BIM? Porque a gente pode incorporar na orçamentação qualquer tipo de projeto,
seja um projeto de uma edificação, seja um projeto residencial, seja um projeto na área de saneamento, seja um projeto na área de infraestrutura, seja um projeto na área industrial. Então, qualquer que seja a disciplinaridade e a especificidade daquele determinado projeto, a gente consegue integrar com as ferramentas da Grifos para a orçamentação. Então, uma coisa que a gente tem que sempre ficar focados, né, é da integração de dados, porque nem tudo que nós visualizamos, né, nas plataformas BIM necessariamente são modelos em BIM. Porque quando a gente fala em um modelo em BIM, eu preciso que eu tenha a integração de informação geométrica e informação não geométrica. Então, para eu dizer que aquele modelo que eu tenho, ele está funcionando em sua plenitude e ele tem o BIM sendo executado, seja para qual for a finalidade, eu preciso que eu tenha essa integração de dados com essas informações geométricas e não geométricas. E quando a gente fala dessas informações e dessa integração de dados, a gente fala do nosso arquivo IFC, da integração de dados com a extensão IFC. Então, vocês vão observar que na nossa plataforma, na plataforma da Grifos, nós trabalhamos com a inserção dos modelos em IFC. Isso garante que nós tenhamos uma integração de dados trabalhadas através do conceito OpenBIM, que seja qualquer que seja a plataforma que aquele modelo ele foi desenvolvido, nós conseguimos integrar dentro da plataforma. Então, a gente já tem, e já trabalhamos com alguns clientes que eles trabalham com o Revit, por exemplo, ou com plataformas Autodesk, e em alguma disciplina eles ou terceirizam, ou tem um profissional específico que eles utilizam dentro do processo, que trabalham com outras plataformas que não são Autodesk, por exemplo. E a gente consegue ter essa integração de dados através das extensões IFC, que é a extensão de universal de integração de dados, e é através da extensão IFC que nós vamos inserir e importar esses modelos para dentro da plataforma. Por isso que nós vamos falar aqui que a gente possui 3 grandes processos, que foi o que o Marcelo comentou anteriormente, né, no final da apresentação dele. Que a gente primeiro precisa ter um modelo com uma qualidade, né, voltada para a orçamentação, e aí a gente fala sobre os usos do BIM, né, os usos do BIM ou as dimensões do BIM, como queiram chamar, porque se eu tenho um projeto de uma edificação, por exemplo, que tenha uma arquitetura, que tenha projetos complementares e estrutura, se eu não tiver nesse modelo, né, informações que vão me garantir dados para a fase de orçamentação, para uma fase de um planejamento distribuídos no tempo, por exemplo, eu não vou conseguir ter essa integração e eu não vou conseguir gerar essa extração de quantidades e extração de informação. Então, o grande processo, o grande primeiro processo aqui é justamente a modelagem, ela está condizente, convivente com aquilo que nós queremos gerar de informação do BIM, dentro do BIM. E depois que eu tenho essas informações adequadas e dentro do processo BIM, seja lá qual for, no nosso caso aqui estamos falando especificamente sobre orçamentação, então a partir do momento que eu tenho essa minha modelagem voltada e configurada, respeitando os quesitos para a orçamentação, nós vamos para o segundo grande processo, que é a exportação dos nossos arquivos em IFC. Tá? Não sei se todos aqui têm experiência ou já tiveram algum tipo de experiência com exportação e trabalhos em IFC, mas quando a gente fala em exportação desses arquivos IFC, não é simplesmente eu ir lá naquele botãozinho, exportar IFC. Eu preciso fazer uma série de configurações, porque existem vários tipos de extensões de IFC, cada um determinado para algum tipo de situação. Então, eu posso exportar, por exemplo, um IFC que ele só vai me gerar uma visualização. Então, ele só me gera a geometria e a volumetria. Isso para a gente não interessa, porque eu preciso, além da volumetria e além da geometria, eu preciso também ter as informações relacionadas à fase de orçamentação. Então, quando a gente faz essa exportação IFC, eu consigo fazer toda essa setagem das informações que vão ser relevantes para a fase de orçamentação. Porque imagina que eu tenha um projeto complexo, que a gente tem todas as famílias configuradas e eu tenho diversas disciplinas também configuradas e acopladas naquele meu modelo federado, e eu vá trabalhar com esse IFC. Já aconteceu da gente pegar modelos que já tiveram mais de 60 mil propriedades, né? Mais de 60 mil parâmetros. Né? Aí a gente está falando de projetos multidisciplinares.
Então, nessa exportação do IFC, dessas 60 mil propriedades que surgiram, para a fase de orçamentação, a gente só utilizou 100, 150. Então, na fase de IFC, ao invés de eu criticar a modelagem, voltar na modelagem, ajustar as famílias, eu simplesmente fiz essa setagem no IFC, que é muito mais simples eu setar no IFC ali e ajustar o IFC para ele trazer as informações que eu preciso, do que ter que voltar para os profissionais que estão ali, né, de fato, por trás do projeto, né, que são os projetistas, e pedir para eles novamente ajustarem famílias, ajustar templates, ajustar processos, né? Então, a gente consegue fazer essa configuração e essa setagem de informações através do arquivo IFC. E, por último, dentro do processo que o Marcelo colocou, vem também a parte de linkar e integrar esses modelos com as minhas bases orçamentárias. Tá? Então, é isso que eu vou mostrar um pouco aqui para vocês nessa apresentação de hoje. Então, a primeira grande etapa, né, eu trouxe para vocês aqui que nós precisamos ter uma questão relacionada aos requisitos de modelagem. Então, quando a gente fala de requisitos de modelagem, por exemplo, para orçamentação, o que vocês estão vendo aqui é um projeto predial, desenvolvido todo em BIM dentro do Revit, e aí a gente consegue visualizar que as paredes, por exemplo, elas foram desenvolvidas aqui através das paredes cebola. Por que a parede cebola, né, que são aquelas paredes que são modeladas de maneira individual, as camadas são modeladas de maneira individualmente, por que aquelas são importantes, elas são interessantes? Porque eu posso vincular, por exemplo, cada camada específica para cada uma das minhas bases de composição que eu tenho. Então, se eu trabalho, por exemplo, com uma base da Sinap, por exemplo, ou qualquer outra base que eu tenha ali para trabalhar nesse projeto, aquela base ela tem uma composição de alvenaria, por exemplo, e tem uma composição relacionada à pintura externa e à pintura interna. Então, eu tenho ali, na minha árvore de fatores da Sinap, vamos supor que eu tenho ali 3 principais camadas para a parede. O miolo da parede, a camada interna e a camada externa. Então, quando nós falamos aqui de requisitos de modelagem, esses projetos, inicialmente, eles precisam estar, pelo menos no mínimo, com essas 3 camadas. Uma camada que é o miolo da parede, que pode ser o bloco cerâmico, o bloco de concreto, aí depende do método construtivo desenvolvido para aquele determinado projeto. Nós precisamos ter uma camada que vai ser relacionada ao acabamento externo e uma camada que vai ser relacionada ao acabamento interno. Porque se eu fizer isso de maneira conjunta, se eu pego uma parede, por exemplo, que é aquela parede sanduíche, que tem todas as camadas juntas, eu não vou conseguir vincular, né, aquele objeto com composições separadas. Eu vou acabar criando 3 composições para o mesmo objeto. E dentro assim, da metodologia correta, isso não vai te dar um resultado muito exato. Tá? Então, a melhor maneira da gente conseguir adequar esses modelos é traçando esses requisitos de modelagem que vão atender a sua necessidade para orçamentação. Tá? E aí tem um caminho certo? Não tem um caminho certo, porque cada lugar a gente trabalha de uma maneira, cada escritório, cada empresa, cada órgão tem os seus respectivos requisitos de modelagem, cada etapa tem a sua especificidade. Então, o grande segredo aqui é levar esses requisitos de modelagem para que a gente consiga ter essas informações que estejam falando a mesma língua que o orçamento. Por isso que nós vamos aqui aproximar 2 equipes, o pessoal da equipe de projeto com o pessoal da equipe de orçamento, que é justamente aquele panorama que o Marcelo apresentou para vocês anteriormente. Porque eu não posso agora, o orçamentista, com a integração do BIM 5D, ele não entra só no final do processo. Ele agora entra junto nas reuniões de montagem de templates, de organização das informações de documentação do BIM, na montagem do BEP, na montagem do BIM Mandate, porque é ele que vai dizer, por exemplo, como que as paredes, quais são as informações que as paredes elas precisam ter para que eu tenha uma modelagem de maneira correta. E aí a gente chega na fase da exportação do IFC. Nesse momento, eu já tenho todos os meus requisitos de modelagem já prontos para serem, para atenderem a parte de orçamentação, e a gente chega na fase de exportação do IFC. Também estou aqui com o mesmo projeto dentro do Revit, e eu tenho aqui agora a exportação do IFC, que quando eu faço a exportação do IFC, eu posso aqui dentro da exportação do IFC fazer algumas setagens.
né? Hoje, a gente utiliza de dois tipos de arquivos do IFC. Hoje, a gente trabalha com o IFC 4, com a exportação do IFC 4, e nós trabalhamos também com a exportação IFC do IFC 2x3, Coordination View 2.0. Então, esses dois IFCs, eles vão garantir que vocês exportem tanto a geometria e a volumetria do teu projeto ali, com respectivos objetos, e também ele vai permitir que você consiga extrair todas as propriedades que, porventura, vão vir com os seus modelos e as suas famílias. Porque se eu exportar, por exemplo, algum tipo de IFC aqui, que ele só me gere visualização, eu não vou conseguir simplesmente trabalhar na plataforma, porque eu não vou ter as informações, né, que é o mais importante do BIM, né, que é o I, que é a informação, para poder trabalhar com essa fase de orçamentação dentro da plataforma. Então, a gente tem aí dois principais tipos, né? A gente está à espera também do próximo IFC, que é o IFC 5, que é para a parte aí de infraestrutura, né, que dá uma promessa aí que vai ajudar bastante o pessoal que trabalha dentro do Civil 3D, né, que ele vai aproximar e vai ajustar melhor essas informações voltadas para a infraestrutura. Então, nós estamos aguardando aí o lançamento do IFC 5. Então, aqui, a partir do momento que eu faço essa exportação do IFC, nós vamos chegar dentro da plataforma. Vocês vão reparar aqui que a plataforma que vocês estão vendo aqui já é a plataforma da Grifos, tá? É o Quantum BIM 5D, Grifos Quantum BIM 5D. Vocês vão perceber que, primeiramente, a interface dele é bem amigável, tá? Os comandos, eles têm a fase de orçamento, né? Porque depois que eu gero a minha EP, que eu gero os meus quantitativos, eu posso entrar na fase de orçamento para fazer a aplicação do BDI, para fazer o cálculo, para gerar relatórios, né? Fazer toda a questão de trabalho com o orçamento específico, tá? Então, possui essas duas vertentes a plataforma do Grifos Quantum BIM. E a partir do momento que eu faço o carregamento de dados aqui, o Marcelo bem colocou, ele disse que a plataforma ela também trabalha de maneira híbrida. Isso quer dizer que ele vai aceitar tanto a gente trazer e fazer o carregamento das informações de objetos IFC, então, quanto informações do próprio Excel. Então, se eu tenho, por exemplo, algum objeto ou informações que não são possíveis de modelagem, por exemplo, limpeza e arrumação do canteiro de obras, instalações temporárias de água e luz, serviços de escavações, serviços que não são possíveis de modelagem. Eu posso simplesmente trazer essa informação em uma planilha do Excel simples e a plataforma ela vai entender que aquelas informações também estão agrupadas e eu posso trabalhar com elas ali também. Ou eu recebi, por exemplo, eu desenvolvi toda a minha arquitetura em BIM, mas eu terceirizei a minha disciplina, por exemplo, de elétrica, né, e o engenheiro eletricista que desenvolveu esse projeto, ele trabalha com AutoCAD, por exemplo, tudo em 2D. Então, o quantitativo que eu gerei foi numa planilha do Excel. Não tem problema, eu consigo integrar de maneira híbrida as duas situações. Tá? A plataforma ela contempla essas duas situações. Então, eu posso trazer informações aqui, tanto vindas do Excel, como vocês estão vendo ali, como também informações vindas do IFC. Tá? Desde que o IFC e a modelagem esteja dentro dos padrões principais. E aí ele vai trazer para a gente, vai importar para a gente, dentro dessa plataforma, todo esse objeto, e vocês podem importar para cá quais objetos ou quantos objetos vocês precisarem. Então, se eu estiver trabalhando com um projeto multidisciplinar, eu consigo trazer para cá várias informações. E aqui o que vocês estão vendo aqui, nessa planilha, são todos os objetos que ele trouxe, que são objetos que foram modelados. Então, ele clicou aqui para fazer um filtro, porque quando eu trago um objeto ou um modelo para cá, ele traz essa propriedade do IFC Entity, que é a entidade, a categoria daquele objeto. E você consegue fazer filtros aqui para separar e agregar aqui, se você quer trabalhar com portas, com janelas, com paredes. Então, o que ele está fazendo aqui é fazendo um filtro rápido com tudo que é parede. Então, ele marcou tudo que é IFC Wall, e tudo que nós estamos visualizando aqui agora são paredes. Tá? E aí a gente cai na questão do seguinte: os requisitos de modelagem eles precisam estar dentro do padrão, porque se eu chego aqui e modelo, por exemplo, uma bancada, né, e essa bancada eu fiz a base da bancada com parede e o topo da bancada com piso,
quando eu chegar aqui para analisar esse modelo, ele vai entender que a base da bancada é uma parede e o topo da bancada é um piso. Tá? Então, esses requisitos de pequenas aplicações de objetos, eles precisam ser referenciados da maneira correta dentro daquele teu padrão que você entende que o processo do teu escritório ou o processo que você está trabalhando seja um processo real de trabalho. E aí, quando eu chego na plataforma, eu consigo selecionar qualquer informação dessa e visualizar todas as propriedades que provenientes vieram do Revit. Então, ele consegue enxergar a área, consegue enxergar volume, consegue enxergar a categoria, o nome da família, o nome do tipo, todos os parâmetros originais de família e todos os parâmetros que, porventura, foram aplicados a essa família. Tá? Então, é possível vocês enxergarem todas essas informações dentro da própria plataforma quando você seleciona um objeto específico. Então, aqui são todas as paredes que ele traz, e ele vai carregar agora aqui também algum objeto, alguma informação que tenha vindo em 2D, né? E vocês vão ver que ele vai trazer também. Então, ele trouxe aqui, ó, objetos não modelados, ele vai abrir também, ele vai inserir esses objetos aqui, e aí a gente vai conseguir visualizar que eles vão estar aqui dentro também na nossa informação. Então, ele traz esses quesitos de objetos não modelados também com objetos modelados. Então, agora isso aqui está dentro de um mesmo ambiente. Então, eu consigo classificar e trabalhar essas informações dentro de um mesmo ambiente. Então, isso significa a gente trabalhar de maneira híbrida. Outra informação que é interessantíssima também da plataforma, ela conta com o visualizador BIM. Então, eu tenho dentro da própria plataforma, ela é contemplada com um visualizador BIM. Então, o que ele vai fazer aqui é visualizar aquele mesmo modelo que nós tínhamos lá no Revit, aqui dentro da plataforma. Isso é uma vantagem excepcional, porque eu não preciso, por exemplo, como orçamentista, eu não preciso ter na minha máquina mais uma licença de Revit, mais uma licença, por exemplo, de robô, mais uma licença ou de qualquer outra plataforma BIM, para eu visualizar esses meus modelos. Então, eu consigo associar, eu consigo visualizar aqui todos os meus modelos, consigo ocultar, desocultar, consigo visualizar por pavimentos, consigo selecionar, por exemplo, um objeto desse aqui e pedir para ocultar. Então, ele vai ocultar esse objeto, né? Ele vai selecionar, por exemplo, uma das camadas aqui da parede, a camada mais externa, selecionou, ele vai ocultar esse objeto mais externo, vai selecionar o miolo da parede, ele vai ocultar o miolo da parede, vai selecionar a camada interna, ele vai ocultar a camada interna. Então, é como se eu tivesse um modelo BIM, que eu tivesse totalmente uma liberdade para poder classificar, para poder visualizar, para poder rotacionar, para poder ajustar da maneira que eu precisar, tanto individualmente quanto pedir para isolar um objeto específico, para conseguir ver melhor um detalhamento desses objetos. Então, isso gera um recurso muito importante para quem trabalha com orçamento, que é justamente o orçamentista ou o profissional que vai estar ali na frente não precisar de mais uma licença de outras plataformas de modelagem para conseguir visualizar. Além do que, quando você seleciona um objeto aqui, ele consegue trazer para a gente todas as informações de propriedade que vieram do modelo nativo, seja um modelo vindo do Revit, um modelo vindo do ArchiCAD, um modelo vindo de qualquer outra plataforma que a gente tenha. E se porventura nós quisermos fazer aqui um filtro rápido para eu conseguir ver todas as janelas, por exemplo, todas as paredes, ele está trazendo aqui todas as paredes, ele vai selecionar aqui todas as paredes, e se eu trazer todas as paredes aqui, por exemplo, se eu selecionar todas as paredes, ele vai filtrar para a gente e eu vou conseguir visualizar quem são essas paredes. Então, agora ele vai marcar, por exemplo, ali todas as paredes, marquei todas as paredes, e ele vai pedir para visualizar no 3D. Quando ele selecionar ali, ele automaticamente mostra para a gente no 3D quem são aqueles objetos que eu, porventura, selecionei. Então, eu consigo fazer esses filtros e consigo visualizar em BIM, visualizar em 3D, todos aqueles informativos que, porventura, eu selecionei anteriormente para fazer essas análises dessas modelagens. E, a partir daí, nós temos essa integração BIM com qualquer que seja o modelo importado via IFC, seja um modelo arquitetônico, seja um modelo estrutural, seja um modelo de hidráulica,
seja um modelo de esgoto, seja um modelo elétrico, tá? Da parte de elétrica, qualquer que seja a sua disciplina, a gente consegue trazer para cá, para a plataforma, e trabalhar de maneira integrada. E aí, o que nós vamos fazer agora é a análise desses objetos modelados, né? Eu posso selecionar, visualizar os modelos que estão ali. Então, nessa primeira aba aqui, ele vai marcar para a gente todos os objetos, por exemplo, que são o IFC Door, que são as portas. E aí eu vou conseguir visualizar, por exemplo, vou pegar uma porta aqui qualquer, e nós vamos conseguir visualizar todas as informações de propriedade dessa porta. Qual é o pavimento que ela está, né? Qual é a cota de elevação, qual é o nome do tipo dessa porta, qual é a área daquela porta de aplicação, qual é o volume, qual é a cota de elevação, se ela é de 70 por 2,10, 80 por 2,10, 90 por 2,10, né? Qualquer que seja a informação que esteja vinculada a ela, nós conseguimos trazer. E depois que eu clico lá no comando para exibir no 3D, ele vai mostrar no 3D quem é aquele objeto. Então, ele vai ocultar o restante e nós conseguimos visualizar quem é aquele objeto específico, né? Encontrei uma desconformidade ali naquele objeto, quero visualizar quem ele é. Então, simplesmente seleciono ele e consigo fazer ali uma análise, né, uma pequena crítica a essa modelagem e visualizar todas as propriedades. Ou então, eu quero verificar ali qual é a propriedade de largura e altura. Enfim, qualquer informação de propriedade ou parâmetro que eu queira enxergar, eu consigo ver. Vou marcar todas as portas, vou pedir para visualizar também no 3D, e ele vai marcar para a gente todas as portas que eu tenho naquele meu projeto. Tá? Eu consigo visualizar, classificar, criticar, vincular esses objetos que, porventura, foram modelados na fase anterior, na fase de projeto, né? Então, eu consigo ver que todos eles estão com a entidade, estão com a categoria marcadas como IFC Door, ou seja, são todos eles portas. E depois disso, o que eu posso fazer aqui é a criação de regras. Então, depois que eu entendi como o meu objeto ou como o meu modelo ele está referenciado, ele foi criado, quais são os requisitos e as análises de modelagem que eu tenho, eu vou começar a entrar na criação de regras. Então, vocês vão observar que aqui na fase de regras, né, nós vamos adicionar uma regra aqui, e essas regras elas vão servir justamente para eu conseguir vincular um objeto a uma composição de custo de qualquer base disponível que eu tenha. Quando o Marcelo ele fala que a gente tem bases disponíveis, eu posso trabalhar com qualquer base disponível no mercado, e até mesmo se eu tenho uma base própria, por exemplo, eu posso introduzir essa base própria aqui dentro e trabalhar a partir dela. Então, o que nós vamos fazer nessa edição de regras é criar especificamente uma composição. Então, aqui eu vou ter que trazer a melhor composição. Então, se eu quiser, por exemplo, trabalhar e trazer uma composição de alvenaria, cabe ao orçamentista aqui escolher a melhor composição que vai atender aquele objeto que foi modelado como alvenaria. Então, reparem que aqui ele já tem várias bases cadastradas aqui. Por exemplo, eu tenho a base da Sinap, CEOP, CEINFRA, base própria da Orce, né? Eu tenho bases aqui que eu posso trabalhar. Ele escolheu uma base específica da Sinap e ele vai encontrar aqui pela palavra-chave de alvenaria. Então, todas as composições da Sinap que tiverem alvenaria, blocos, vai aparecer para a gente aqui. Então, eu posso, através de palavras-chave, concatenar e encontrar essas informações aqui. Então, ele encontrou essa melhor composição, que é a de alvenaria de vedação de blocos cerâmicos, né, na vertical, com a espessura de 14 centímetros, com área líquida menor que 6 metros quadrados, sem vãos, e argamassa de assentamento com preparo manual. Então, essa foi a melhor composição que ele encontrou para aquelas alvenarias desse projeto. Então, ele vai escolher essa composição, e a partir do momento que ele define e escolhe essa composição, o código dela já é trazido para cá, a unidade de mensuração também, a descrição também, e eu posso colocar aqui na fórmula também como que ele vai calcular essa informação da alvenaria de blocos cerâmicos, né? Se ele vai calcular pela área, se ele vai calcular pelo volume, pela unidade, né? Então, ele vai vir aqui na fórmula, e na fórmula ali, ele vai colocar para a gente a fórmula de área. Então, eu posso ir ali, coloquei a fórmula de área, então ele vai encontrar a metragem quadrada, e ele vai começar a criar filtros. Esses filtros, para quem trabalha aí com Revit, é como se fossem aqueles filtros das tabelas e quantitativos lá do Revit.
Eu vou criar filtros dizendo o seguinte, ó, eu quero que tenha uma propriedade que tenha uma relação lógica, que pode ser uma relação de igualdade, uma relação de igual, não igual, que contém, que não contém, que é maior do que é menor do que, para eu encontrar e filtrar esses objetos. Então, de todos os elementos que foram modelados, ele vai encontrar aqui, vai pedir para filtrar, os objetos que tem o IFC Entity, que é a entidade, que é igual, que contém, que não contém, nesse caso, que contém a palavra ou o termo IFC Wall. Reparem que, quando ele der um OK aqui embaixo, o quantitativo aqui que está zerado, ó, 000, vai aparecer para a gente o quantitativo dos objetos que estão relacionados à parede. Então, quando ele confirmar ali, ó, reparem que o quantitativo foi para 9.183,76 metros quadrados de parede. Até então, ele está considerando tudo que é parede. Quando nós marcarmos ali para exibir no 3D, ele vai mostrar, ó, tudo que é parede. Então, alvenaria, revestimentos internos, revestimentos externos, tudo que foi relacionado à parede, ele vai mostrar para a gente. Só que para essa composição aqui, eu não quero todas as paredes. Eu quero as paredes que sejam alvenaria de blocos cerâmicos, que tenham a espessura de 14, que tenham uma área líquida menor que 6 metros quadrados e que não tenham vãos. Então, eu vou filtrando essas informações através dessas regras. Então, o próximo filtro que eu vou criar aqui é um filtro agora, por exemplo, com o nome da família. Então, eu quero as informações de família que contenham a palavra, ó, alvenaria. Então, ele vai classificar, vai pegar todas essas paredes que ele encontrou e de todas essas paredes, ele vai dar para a gente o quantitativo que tem as famílias que contém o nome de alvenaria. De 9.000 e pouco, reparem que caiu para 2.313, o quantitativo. E quando eu pedir para visualizar lá no 3D, né, ele vai mostrar para a gente só mesmo as alvenarias. Então, ali. Mas ele não quer todas as alvenarias, ele ainda tem um sistema de classificação, porque agora ele quer que encontre dessas alvenarias que tenham área líquida menor que 6 metros quadrados. Então, ele vai lá de novo, vai criar mais um filtro, agora o filtro de área, que seja menor do que 6 metros quadrados. Quando ele der um OK ali, reparem que de 2.000 e pouco, ele já caiu para 386. Quando ele pedir para visualizar no 3D, através daquele ícone, ele vai observar que essas foram as paredes que estão respeitando essas regras de vinculação. Só que ainda fala, nessa composição da SINAP, ainda fala que é sem vãos. Então, ele vai criar ali uma última regrinha ali, trazendo a propriedade de vãos, tá ali. Então, eu quero os vãos igual, então ele vai trazer a regra de igualdade igual a 0. Ou seja, quando não conter vãos, reparem que já caiu ali para 309. Então, eu tenho as paredes ali que não contêm vãos. Esses vãos que vocês estão vendo aqui são paredes que são individuais. Eu tenho um traço de parede aqui, um traço de parede aqui e um traço de parede aqui. Tá? Então, isso aqui, para o Revit e para a plataforma, não considera um vão, porque eu tenho 3 paredes separadas, né? Foram modeladas separadamente. Então, eu já tenho, dentro dessa informação, essa classificação respeitando essa regra. Aí o que ele vai fazer agora é carregar um template de regras, tá? Para ele não precisar mais ficar criando um por um. Ele vai trazer um template de regras, que são regras já pré-avaliadas e pré-executadas, que vão ser todas as regras relacionadas a todos os elementos arquitetônicos que a gente tem ali. Então, a ideia é que a gente automatize pelo menos 90% do processo de orçamentação. Porque ele já vai trazer regras aqui. A partir do momento que você cria esse teu template de regras, você pode utilizar isso para um segundo projeto, um terceiro projeto, quarto, quinto projeto, e que você já tenha pelo menos ali as tuas informações 90% prontas. O que você vai ajustar é só se for alguma coisa diferente, né? Mas se você trabalha, por exemplo, com uma tipologia de projeto, uma tipologia de obra que segue um padrão, você consegue ali ter pelo menos 90% de agilidade na hora de orçar projetos relacionados à orçamentação. E depois que eu tenho todas essas regras, nós vamos vincular com as bases orçamentárias. Como eu comentei com vocês aqui, ele possui várias bases já cadastradas, então a gente trabalha com todas as bases disponíveis no mercado, então seja qual for a sua necessidade e a base que você trabalha, a gente consegue trazer elas aqui para dentro. Então, por exemplo, ele está procurando aqui a alvenaria, então a alvenaria da SINAP, ele está procurando agora a alvenaria na CEOP,
Todas as composições que possuem alvenaria na composição da CEOP está trazendo ali para a gente. Não quero CEOP, eu trabalho com CINFRA, está lá. Então, todas as composições que têm alvenaria na CINFRA já estão disponíveis aqui também. Não trabalho com CINFRA, trabalho com a ORCE. Então, todas as composições que têm alvenaria, que têm a composição com o nome de alvenaria da ORCE, ele traz. Então, é possível trabalhar com todas essas composições, de todas as bases disponíveis, e se você trabalha com uma base própria, também é capaz da gente inserir essa tua base própria dentro da plataforma para você conseguir trabalhar aí. E se você trabalha com mais de uma, eu posso selecionar as duas, por exemplo, aqui ele selecionou a Sinap e selecionou também a CINFRA, está procurando pelo serviço de alvenaria, então é possível você trabalhar com quantas bases você precisar, definindo que você vai ter uma base primária e as outras vão servir como bases auxiliares para você encontrar. Aqui também é possível você enxergar o que nós temos por trás dessas composições. Então, todos os insumos que tem dentro delas. Então, ele vai marcar ali que a gente quer, por exemplo, visualizar na Sinap, né, a última referência ali, e ele vai trazer, por exemplo, uma composição de alvenaria. Então, ele vai buscar por essa composição de alvenaria e você vai conseguir enxergar todas as composições que tem alvenaria ali, e a partir do momento que ele seleciona essa composição e pede para exibir, nós vamos ver todos os insumos que tem nessa composição de alvenaria. Aqui, essa composição é alvenaria de bloco cerâmico de vedação, e aí a gente consegue visualizar que eu tenho esses suprimentos aqui. Então, eu tenho o bloco cerâmico, a argamassa, o pedreiro. Se eu clico no pedreiro e peço para exibir, ele vai vir aqui com os insumos relacionados ao pedreiro. Então, eu tenho o pedreiro e os encargos sociais, os encargos complementares do pedreiro, que eu colocando ali nos encargos complementares, eu vejo que eu tenho ali todas as informações, bota, capa, capacete, EPI. Então, eu consigo enxergar tudo o que eu tenho dentro daquela composição, todos os insumos que eu tenho dentro daquela composição, seja para mão de obra, seja para equipamento, seja para material. E depois que eu tenho definido isso tudo, eu consigo fazer a criação automática da minha EP. Eu já tenho todas as minhas regras criadas e validadas, eu vou pedir simplesmente para ele marcar todas essas regras e pedir para aplicar as regras. A partir do momento que eu aplico as regras, nós vamos conseguir visualizar que ele vai gerar para a gente uma EAP já completa e organizada, ordenada aqui de acordo com como eu configurei, e ele já traz para a gente ela de acordo com os itens que eu quero dentro daquela minha EP. E se eu seleciono uma composição aqui, por exemplo, de porta, eu consigo ver que ele vai trazer para a gente a unidade, a quantidade, a tabela referenciada, e se eu seleciono ela, eu posso pedir para visualizar no 3D quem são os elementos que estão vinculados àquela composição, no caso ali de porta. Então, são todas essas portas aqui, né, que, se eu não me engano, são de 70 por 2,10, né, de 80 por 2,10, e eu consigo ver também as alvenarias. Selecionei uma alvenaria, vou pedir para exibir no 3D, ele vai mostrar para a gente quem são aquelas alvenarias que foram vinculadas àquela composição, tá? Estão elas ali. E eu consigo também estruturar a minha EP. Então, qualquer que seja a informação, eu consigo trazer. Então, a pintura ali, a aplicação manual de pintura, eu também consigo enxergar essas pinturas ali também. E qualquer que seja a informação, eu consigo também fazer a estruturação automática da minha EP. Então, por exemplo, se na EP de vocês, vocês trabalham, por exemplo, com a estruturação dela por pavimentos, por setores, por zonas, por ambiente, eu tenho ferramentas aqui que vão possibilitar, por exemplo, fazer essa segregação e essa estruturação. Então, eu quero fazer essa estruturação da minha EP através do pavimento. Como no Revit, por exemplo, né, que é a ferramenta nativa desse projeto. Tudo lá, quando você insere, qualquer objeto que você insere dentro do Revit, ele está relacionado a um pavimento específico. Então, todos os objetos aqui, eles estão relacionados a um pavimento específico. Então, quando a gente pede para criar e reestruturar essa EAP pelo pavimento, e peço ali para aplicar aquelas regras novamente, ele vai mostrar para vocês, especificamente, tudo o que está no térreo primeiro. Então, todas as esquadrias, todas as portas, todas as paredes, pinturas, revestimentos, tudo que está no térreo, ele marcou, vai pedir para visualizar no 3D,
você consegue visualizar ali no 3D tudo o que ele trouxe, tá? Entre paredes, alvenarias, tudo. E aí, se eu selecionar qualquer informação aqui, por exemplo, ó, ele vai trazer uma do tipo 1, tá no piso tipo 1, no pavimento 1, vai trazer uma porta de 70 por 2,10 e ele vai conseguir enxergar que aquela porta, eu tenho 4 portas naquele pavimento 1. E eu consigo fazer toda essa segregação para todos os pavimentos. Isso vai acontecer se você quiser fazer essa estruturação da sua EAP por pavimentos, por setores, por torres, por zonas, tá? Independentemente do tipo de informação que você traga, ele vai conseguir trazer para vocês e organizar essa estruturação da EAP. E por último, para eu já ir finalizando a minha parte, para abrir para perguntas aí para vocês, depois que eu fiz essa minha estruturação da EAP através desses quantitativos, a gente pode ir para a fase de orçamento. E na fase de orçamento, vocês vão ter uma planilha aqui mais analítica, tá? Na fase de orçamento, que vocês podem fazer aplicação de BDI, aplicação de informações específicas, de BDI específicos. Vocês podem vir na ferramenta, por exemplo, de precificação e pedir para fazer o cálculo de todo esse orçamento que você conseguiu gerar. Você tem uma série de relatórios que a plataforma ela também já exporta, tanto em PDF ou em Excel, né, caso você queira ter essa informação em Excel. Então, ele gera uma série de relatórios e a plataforma também conta com um editor de relatórios para você poder colocar o logo da sua empresa, trocar fonte, trocar cor, todo esse tipo de situação. Então, você tem ali informações, né, relatórios de curva ABC, relatórios de encargos sociais, relatórios de composições de preços, né? Então, ele também é contemplado com esses relatórios. E mais um detalhe, que aqui mesmo, eu dentro dessa minha planilha, trabalhando com essa planilha de orçamento, dentro da fase de orçamento, uma planilha mais analítica, se essa linha aqui da minha composição, eu posso clicar com o botão direito e pedir para exibir em 3D. O que ele vai fazer? Na fase de orçamentação, ele vai mostrar para você quem é esse objeto aqui. Quem é os objetos que estão relacionados a essa composição. Então, você gerou um relatório, por exemplo, de curva ABC, você viu que tem um elemento que está batendo ali um preço muito alto, né? Passou ali do preço de cotação que você tem. Você pode pedir para visualizar quem é esse objeto em 3D, e ele vai te mostrar quem são esses objetos em 3D para você conseguir visualizar de uma melhor forma e entender melhor o projeto aí. Tá? Então, essa é basicamente como funciona, né, a nossa plataforma, a plataforma do Grifos Quantum BIM. É uma plataforma que ela tem um poder muito grande em relação a essa fase de orçamentação. Tá? Eu espero que eu tenha conseguido passar pelo menos uma visão inicial daquilo que a plataforma ela consegue atender vocês no que for relacionado à orçamentação de projetos, tanto em projetos BIM, quanto em projetos que vocês, porventura, tenham ainda em 2D. Tá? Então, agradeço o tempo aí de vocês, agradeço também o convite. Eu acho que agora tem a parte das perguntas, não sei se tem perguntas aí. Então, estou à disposição aí para responder qualquer que seja os comentários. Obrigada, Miguel. Então, pessoal, antes de iniciar as perguntas, eu só tenho um recadinho aqui da Grifos para vocês. Então, assim, as pessoas que se interessarem, tá? Entre em contato através desse e-mail ou do telefone que está aqui disponibilizado, através das nossas redes sociais. Entre em contato comigo, que a Grifos ela vai estar disponibilizando o acesso a uma versão trial pelo período de 30 dias, e além da versão, mais um treinamento de 12 horas do BIM, do Quantum BIM 5D. Então, para ter esse benefício, é só entrar em contato com a gente, que eu vou estar gerenciando aí com o pessoal para fazer a disponibilização do acesso à versão, e a gente está agendando esse treinamento. Vamos então, vou só dar um stop aqui no meu share para a gente iniciar as perguntas, né? A gente tem algumas perguntas aqui no chat. O Lucas Pereira Camargo, ele pergunta: o Quantum BIM 5D possui alguma integração com o ERP, de modo a automatizar o envio do orçamento diretamente para o sistema da empresa? Quem pode nos responder para a gente, Marcelo ou Miguel? Oi, Tamires, essa eu respondo, Marcelo.
Ok, Marcelo. Então, o sistema Grifos, a gente tem uma integração nativa com a plataforma de ERP da IFS. A IFS, mundialmente, ela é uma concorrente do SAP, e no Brasil ela tem clientes importantes da engenharia, e já tem 1 ano e meio que nós desenvolvemos essa integração nativa. Outro produto outro recurso, né, que nós desenvolvemos é que os nossos relatórios, eles não são relatórios fixos, congelados. A gente tem um editor de relatórios que permite que eles sejam ajustados justamente para integração com outras plataformas, sejam de gerenciamento de projeto, como Project, Primavera, como com outros ERPs. Para que haja essa vinculação, normalmente, o desenvolvedor do ERP, ele fala que template de relatório ele necessita, com que formato de colunas, que dados, a gente prepara exatamente com aquele template, e isso possibilita a integração com outros ERPs. Isso seria uma forma mais simples. Uma segunda forma seria desenvolver uma API, mas aí já há uma necessidade de que o ERP abra uma porta para que haja essa comunicação. E uma terceira integração mais avançada é o modelo que a gente tem com a IFS, onde dentro da plataforma IFS ele já consegue acessar o software da Grifos e gerar uma integração direta, onde os nossos dados já alimentam diretamente os demais módulos do ERP. Certo, Tamires, obrigada, Marcelo. Tá ok. Vamos lá, vamos para a próxima, então. Neste orçamento, você consegue enxergar o valor por fases? Por exemplo, divisão em pavimentos? Então, acabou que, acho que essa pergunta foi anterior ao Miguel demonstrar isso, mas se o Miguel quiser responder, ou mesmo abrir o sistema para mostrar, Miguel, fique à vontade, por favor. Perfeito, perfeito. Obrigado, Marcelo. Dá sim, tá, para a gente poder visualizar o orçamento ou o valor por fases, tá? Pode ser tanto por pavimentos ou quanto por setores. Deixa eu ver se consigo compartilhar aqui de novo. Deixa eu sair aqui. Quando eu estou aqui nessa estruturação da minha EAP, quando eu chego nessa fase para dizer como que eu quero essa estruturação, eu posso encontrar aqui a informação que eu precisar. Então, se eu quero enxergar o valor, por exemplo, do meu orçamento por pavimentos, basta eu trazer a informação por pavimento. Agora, se eu quero, por exemplo, gerar um orçamento por ambiente, por exemplo, quanto que vai ser o valor por ambiente, daquele laboratório, daquela sala, daquele banheiro, aí eu preciso que na minha fase de modelagem, aqueles objetos estejam relacionados ou estejam com um parâmetro para cada tipo de ambiente. Então, aquele revestimento tem que estar marcado que aquele revestimento é o revestimento do laboratório, aquele revestimento de piso tem que estar marcado que vai ser o revestimento de piso do laboratório, aquela luminária vai ser a luminária do laboratório, porque quando eu chegar aqui para fazer essa especificação de como ele vai organizar, né, de como ele vai fazer essa separação do orçamento, eu preciso que eu tenha essas propriedades que são válidas, tá? Igual do pavimento aqui. Do pavimento, como todos os objetos que foram modelados estão relacionados a algum pavimento, ele consegue fazer essa estruturação por pavimentos, tá? Então, você consegue sim, respondendo, consegue sim, tá? Fazer ou por pavimento, ou por setores, ou por torres, ou por regiões, ou por zonas, desde que você tenha essa configuração vinda lá da modelagem. Se você não tiver essa informação vinda da modelagem, você não consegue fazer. Por exemplo, para esse projeto aqui, se eu quisesse fazer essa separação para saber quanto custaria o valor por ambiente, eu não conseguiria, porque para esse projeto eu não tenho essa informação, né? Então, eu teria que verificar os meus requisitos de modelagem para que eu consiga aplicar essa informação, para quando chegar na fase de orçamentação, você ter essa propriedade de ambiente para que você consiga trazer essas informações para cá, tá? Dependendo da modelagem e dos requisitos das propriedades, você consegue sim. Obrigada, Miguel. Bom, vamos agora então para a pergunta do engenheiro Newton Capucho, de Londrina.
Quanto à base, ainda é possível o orçamentista definir qual a composição que irá adotar no seu orçamento? Portanto, poderemos ter orçamentos diferentes para uma mesma obra, dependendo da escolha do orçamentista? Essa eu respondo, Tamires. Marcelo. Newton, obrigado pela tua pergunta. Essa pergunta é bastante oportuna. A resposta é sim e não. Sim, o orçamentista tem a prerrogativa de escolher, até porque o mais importante disso tudo é que seja utilizado sempre o conhecimento do orçamentista. Ele tem uma convivência com obra muito maior do que o projetista. Então, todas as regras de vinculação são muito análogas à escolha de uma composição. Ele vai escolher a composição e, no momento em que ele escolhe, ele cria uma regra. A regra, para quem utiliza SINAP, por exemplo, é como se a gente estivesse passando um a um todos aqueles níveis da tabela de fatores. A entidade, a família, fazendo analogia também com Revit, né? Categoria, família, tipo, enfim. É como se a gente estivesse passando por todas aquelas opções e criando uma regra muito robusta que qualquer que seja o orçamentista, aplicou aquela regra, leva-se ao mesmo resultado. Então, esse template de regras, a ideia é que tanto uma construtora, que é uma empresa privada, como uma empresa pública, elas criem o seu próprio template de regras. E uma vez criado o template de regras, importou os arquivos, aplicou as regras, qualquer que seja o orçamentista, ele estará aplicando a mesma regra e chegando ao mesmo resultado. O sistema da Grifos ele tem um outro ponto bastante importante, que é que todos os insumos e todas as composições, além de estarem referenciadas aos códigos externos, que são as bases orçamentárias de referência, elas também ganharão um código interno do sistema. É essa estruturação em formato de metadados que garantirá, por exemplo, que um orçamentista possa trabalhar com 2, 3, quantas bases ele queira, e quando ele traz define-se naturalmente a base de referência para aquele projeto, e quando ele não encontra uma composição na base de referência, ele busca em uma outra base, trazendo aquela composição, o que ele traz é a estrutura da composição e os coeficientes de produtividade. Porém, quando ele mandar exibir os insumos, o próprio sistema já vai fazer a equivalência dos insumos pela base de referência. Então, se a minha base de referência é SINAP, e eu trouxe uma composição, por exemplo, do CPOS, eu trouxe a estrutura da composição, mandei exibir, todos os insumos que, porventura, existam na SINAP, seja o pedreiro, os materiais, eventualmente equipamentos, existe na SINAP, serão substituídos automaticamente por SINAP. Isso evita aquele famoso erro de orçamentação, que é você ter uma composição de mesma unidade e descrição com preços diferentes. Então, isso garante um ambiente mais controlado e com mais integridade. Tamires, você segue aí? Sim, sigo sim. Vamos lá. Tem o engenheiro Ricardo Garibe, da Tech Eng Engenharia de Londrina. Ele pergunta se é possível visualizar o modelo federado. Miguel, você responde essa? Isso, pode deixar que eu respondo essa. Obrigado pela pergunta, né, Ricardo Garibe. Sim, você consegue visualizar todo o modelo federado, tá? Então, a plataforma ali, ela é contemplada com aquele visualizador. Então, a partir do momento que você insere essas informações dos arquivos IFC, das disciplinas que você tem, você consegue enxergar dentro da própria plataforma, além dos modelos, né, listados item por item, né, dos elementos que foram modelados, você consegue também ter a visualização tridimensional de todo o teu modelo federado. Tá? Independente de quantas disciplinas você tem. Você pode trabalhar com uma disciplina apenas ou com 10, 15, 20 disciplinas. Tá? Então, é possível sim você fazer e visualizar o modelo federado, desde que ele esteja vindo com o modelo IFC. Tá? Não adianta nada você inserir um orçamento ou planilhas no Excel, né? Porque você só vai conseguir visualizar o modelo, obviamente, se você tiver o teu modelo IFC, exclusivamente IFC. Tá? Se você tem as suas disciplinas, cada uma feita em uma plataforma diferente, você precisa que o modelo IFC seja gerado para você conseguir, assim, inseri-los na plataforma.
tá? Obrigado pela pergunta. Obrigada, Miguel. Vamos para a última pergunta, então, que é do engenheiro João Ricardo Perdigão. Ele pergunta se pode utilizar composições de bases diferentes no mesmo orçamento. Esse é comigo de novo, Tamires, Marcelo. João Ricardo, boa tarde. Sim, João Ricardo, eu costumo pensar sempre o software BIM 5D como um integrador de dois bancos de dados. Um banco de dados de modelagem BIM, ou mesmo de serviços listados numa planilha Excel, de um lado, e do outro lado, uma base de composições orçamentárias. De quaisquer bases, o sistema pode comportar base SINAP, quaisquer bases estaduais, a base própria com as composições do cliente. Então, o que a gente entende é que a função principal de um sistema BIM 5D é garantir que o elemento modelado ou o serviço listado, ele traga as informações necessárias e que ele encontre do outro lado uma composição que represente. Então, se aquela composição não existe no SINAP, vai-se sim recorrer a outras bases ou mesmo criar uma composição própria naquele momento. Enfim, garantida essa condição, cria-se, a regra vai garantir esse apontamento de um para um, ou seja, que cada objeto modelado ou serviço listado, ele se vincule a somente uma única composição de determinada base orçamentária. Ok, Marcelo, acho que eram essas perguntas. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode ficar à vontade para utilizar o chat. Eu acabei de disponibilizar o meu e-mail e o nosso telefone para aquelas pessoas que quiserem saber mais, quiserem mais alguma informação adicional, né? E também para estarem entrando em contato conosco e nós estarmos verificando a logística para liberar aí a versão trial e o treinamento, que esse treinamento será EAD, né? E a gente vai estar arrumando as turmas conforme as solicitações. Tamires, eu tenho um tempinho para uma mensagem final? Tem sim, Marcelo. Obrigado. Bem, então, assim, eu queria agradecer primeiro a revenda Grafo, ao Grupo Grafo, né, representado aí pelas revendas Grafo e Virtual. Há 2 anos a gente iniciou uma parceria e a gente vem fazendo um bom trabalho de integração, de levando informação em eventos como esse. É sempre uma grande oportunidade. Eu queria agradecer a todos os presentes, as construtoras, enfim, infelizmente, pela lista aqui, eu não consigo identificar e parece que houve algum probleminha que muitos entraram com o link da Tamires, não é isso? Então, a gente não consegue identificar. Mas, assim, eu quero deixar todos os contatos nossos através da revenda, os meus contatos pessoais, se você puder disponibilizar também os meus contatos, Tamires, alguém que queira ter alguma informação adicional. A Grifos, assim, a gente não tem o hábito de fornecer licenças trial pelo risco do uso indevido, porque é um risco muito grande que a pessoa não consiga usar de forma adequada e acabe, às vezes, não entendendo a ferramenta. Então, a gente criou aí, a pedido do Grupo Grafo, uma proposta aí, né, de fazer durante 30 dias a disponibilização dessa licença trial em um ambiente controlado, com 12 horas de treinamento em turmas mistas. Então, acho que vai ser bastante produtivo. Todos aqueles que tiverem interesse em se aprofundar no conhecimento aí de processos BIM 5D, são muito bem-vindos a essa turma. Isso não gera nenhum compromisso de compra, muito pelo contrário, e, obviamente, além disso que eu estou falando, as pessoas que se interessarem por adquirir essa solução durante esse período de trial de 30 dias, terão condições especiais aí com as revendas, com a revenda virtual e com a revenda Grafos, para poderem ter uma negociação numa condição melhor. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos e também não posso deixar de esquecer as instituições que entenderam a importância, a relevância desse tema, o Sinduscom, o Instituto de Engenharia, e que também nos apoiaram na divulgação. Muito obrigado pelo apoio, isso é muito importante aí para nós, e fica aqui o meu muito obrigado. Obrigada, Marcelo, obrigada, Miguel, pela apresentação de hoje. Agradeço em nome da Grafo também a presença de todos, e até a próxima.